Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no relatório de atividades de 2025-2026 do Conselho Português de Igrejas Cristãs, o COPIC. E olhem que foi um ano em cheio, um período mesmo transformador, e nós vamos ver juntos os marcos que o tornaram tão especial. Então, o que é que vamos ver? O nosso roteiro é bastante claro. Começamos com os grandes momentos de celebração. Depois vemos como essa união se traduziu em ação concreta. A seguir, espreitamos o trabalho de bastidores para fortalecer a instituição. E, por fim, lançamos um olhar para o futuro. Vamos a isto! Bem, vamos começar por aquilo que é mesmo o coração da missão do COPIC. A união. O objetivo é juntar diferentes tradições cristãs. E este período de 2025 a 2026 foi de facto riquíssimo em momentos que celebraram precisamente essa unidade. O ano foi marcado por vários encontros muito importantes. Começou logo em junho com um momento histórico, a celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia. Imaginem, um pilar que definiu a fé para quase todas as tradições cristãs. Depois, em setembro, o foco virou-se para os mais novos, com a Semana Ecuménica Jovem. Novembro foi tempo de reflexão para os pastores e, claro, janeiro, como sempre, uniu comunidades de todo o país na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E a inspirar todos estes encontros estava uma ideia central, muito bem captada no tema da Semana de Oração. Esta citação da Carta aos Efésios, há um só corpo e um só espírito, resume na perfeição o objetivo, não é? A busca por aquilo que é partilhado, por uma esperança que é comum a todos. 33. Pode parecer só um número, mas este número representa o futuro. Na Semana Ecuménica Jovem, na Figueira da Foz, juntaram-se 33 jovens de 7 igrejas diferentes e com mais de 10 nacionalidades. É uma prova claríssima da energia e da diversidade que estão a impulsionar esta cooperação. Muito bem, mas como é que este espírito todo de unidade se traduz em coisas concretas? Nesta parte, vamos deixar um pouco as celebrações para ver o impacto bem real do COPIC e das suas igrejas na comunidade e no mundo. E o relatório toca num ponto super atual. A resposta à emergência ecológica. A ideia de base é a convicção cristã de que cuidar da criação é um dever fundamental. E a partir daqui, o Conselho lançou uma iniciativa mesmo pioneira, o programa Eco-Igrejas. E o segredo aqui, olhem, foi a colaboração. O COPIC juntou-se a outras organizações cristãs para criar algo que não existia em Portugal, uma certificação ambiental a pensar especificamente nas igrejas. O processo foi simples e eficaz. Primeiro, formar a parceria. Depois, desenvolver o programa e, por fim, lançar a plataforma digital. Um passo muito concreto para a sustentabilidade. Mas a ação não se fica só pelo que é planeado. Às vezes é preciso reagir ao inesperado. E foi o que aconteceu quando a tempestade Christine atingiu o Centro Social da Cova Gala. A reação foi imediata. Lançou-se um apelo ecuménico à solidariedade que uniu as igrejas num gesto de apoio muito prático. E o que é que guiou este apelo à ação? Foi este princípio fundamental, tirado dos Atos dos Apóstolos. O objetivo não era só reconstruir um edifício, mas era, acima de tudo, viver o Evangelho através da partilha e da generosidade. Agora vamos espreitar um bocadinho os bastidores. O relatório dedica uma parte importante ao trabalho que não se vê tanto, mas que é absolutamente crucial. O de fortalecer a própria estrutura do COPIC para garantir uma base sólida para o futuro. 2 anos. É preciso ter noção do que isto significa em termos de persistência. Foram precisos quase 2 anos de um processo bem complexo para o COPIC conseguir alcançar um marco histórico. É uma verdadeira prova de resiliência. E que marco foi esse? O registro como pessoa coletiva religiosa. Parece um termo assim um bocado técnico, mas na prática, o que é que isto quer dizer? Bem, significa reconhecimento oficial por parte do Estado português. É um passo que não só consolida a posição do Conselho, mas que abre portas para um nível de atuação completamente novo. A transformação é da noite para o dia. Antes, o COPIC funcionava sem um enquadramento jurídico formal. A partir de 13 de outubro de 2025, passa a ser uma entidade oficialmente reconhecida com o seu próprio número de contribuinte. Uma vitória que, de facto, muda as regras do jogo. E não se ficaram por aqui, atenção! A presença do Conselho nos mídias também cresceu, principalmente na rádio, o que deu mais voz ao movimento. Um documento essencial, a Carta Ecuménica Revista, foi finalmente lançada em português, o que é ótimo para orientar a cooperação futura. Começaram também a organizar o seu arquivo histórico para preservar a memória. E muito importante, a voz do COPIC foi ouvida em palcos internacionais em Roma e na Dinamarca, reforçando a sua influência. E pronto, estamos a chegar à parte final da nossa análise. Depois de vermos as celebrações, as ações e o fortalecimento da instituição, esta última secção convida-nos a fazer um balanço deste ano tão rico e a pensar nos caminhos que se abrem agora.
Então, se tivéssemos de resumir este ano, como é que o faríamos? Talvez com 4 palavras-chave. Primeiro, unidade, que se viu nas grandes celebrações. Depois, ação, bem visível no projeto Eco-Igrejas. A seguir, crescimento, com a conquista histórica do Estatuto Jurídico. E, por fim, alcance, com a expansão da sua voz em Portugal e lá fora. No fundo, o relatório deixa-nos a pensar. Depois de um ano com tantas conquistas e com uma base tão sólida construída, a grande pergunta é: e agora? Como é que este compromisso com a unidade e com o serviço vai continuar a dar frutos no futuro? E para fechar, acho que não há melhor maneira do que usar as palavras que encerram o próprio relatório. Não são um ponto final, são na verdade um renovar da missão. Uma oração que aponta o caminho a seguir. Conceder a todo o povo cristão unidade, paz e concórdia verdadeiras.